Paz do Senhor Jesus, boa noite. Nós vamos à nossa leitura. Para a glória de Deus, estou um pouco rouca, mas vamos lá. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, quero te louvar, bendizer, Senhor, o teu nome. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, por estarmos diante da tua presença, tendo a convicção de que o Senhor continuará falando conosco e nos dá sabedoria em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Juízes capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do seu pai e de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, domine sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém, toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como um rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse-lhes: ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei. Disseram a oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam e iriam alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungir rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que, em verdade e sinceridade, obrastes, fazendo o rei Abimeleque, se bem fizeste para com Jerubbaal e para com a sua casa, e se com ele usastes, conforme o merecimento das suas mãos. Porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós, hoje, vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubbaal e com a casa, hoje alegrai-vos com Abimeleque, também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi a Ber, e ali habitou por medo de Abimeleque seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém,
e os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe amasse emboscadas sobre os cumes dos montes e a todo aquele que passava pelo caminho. Junto a eles o assaltavam e contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos e passaram para dentro de Siquém. E os anciões de Siquém se fiaram nele. Saíram ao campo e vidimaram as suas vidimas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é, porventura, filho de Jerubaal? E não é Zebu, o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria a Abimeleque. E Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebu, o maioral da cidade, a cidade de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e todo o povo que tiveres contigo. Põe emboscadas no campo. Levanta-te pela manhã ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faze-lhe conforme alcançar a tua mão. Levanta-se, pois, Abimeleque, e todo o povo com ele se levantou de noite e puseram emboscadas a Siquém com 4 bandos. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo com ele se levantou das emboscadas. E vendo Gaal, aquele povo disse a Zebu: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Porém, Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali, desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o servíssemos? Não é este, porventura, o povo que desprezastes? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. Saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebu expeliu a Gaal e seus irmãos, para que não pudesse habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo, e o disseram a Abimeleque. Então tomou o povo, o repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso, e passaram a entrada da porta da cidade. As outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo, e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nele havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa de Deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se havia congregado.
Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados e cortou um ramo das árvores, e levantou e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: o que me viste fazer, apressai-vos a fazê-lo, assim como eu faço. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou seu ramo, e seguiram Abimeleque, e o puseram junto da fortaleza, e queimaram fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1.000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. Todos os homens e mulheres, todos os anciões da cidade, se acolheram a ela. Fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e combateu e chegou-se até a porta da torre para queimar a fogo. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó na cabeça de Abimeleque, quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo o moço que levava suas armas e disse-lhe: desembane a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E se meu moço atravessou ele e o matou. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se, cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Juízes capítulo 10. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair Gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, e a chamaram Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair, e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Serviram aos Balaíns, a Asterote, aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filhos, e o deixaram ao Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-o em mão do filisteu, em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano, oprimiram e vexaram os filhos de Israel 18 anos. Oprimiram todos os filhos de Israel que estava da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão, para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura os dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filhos dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamaste, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no campo do vosso aperto, no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem. Aos filhos tão somente te rogamos que nos livre neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor.
Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. Também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a peleja contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Amém? Vou ficar hoje só aqui porque estou muito rouca. Deus abençoe vocês, viu?